Então, voltamos. Então, o que eu gosto de comer? Arroz, feijão e tomate. E uma salada de cebola. Então, assim, nós vamos nos encontrar esse final de ano. Então, assim, por favor, vamos no simples. Quem conhece o Ágora, quem veio conhecer o Ágora, sabe que o Ágora é simples, porque aqui não vai ter luxo. Silvana conhece, o Francisco conhece, acho que a Ariane conhece, a Bruna que está. Então, assim, vocês escutaram abrir a porta? Não? Eu escutei um barulho, mas eu acho que foi... Bom, enfim, então assim, aqui é simples, tá bom, pessoal? E vamos fazer as coisas simples, tá bom? Agora no final do ano, nós vamos nos encontrar com o pessoal aí, que é o Francisco de Piracicaba, com vocês todos. Se a gente não conseguir, não vai conseguir ir para dezembro agora para Campo Grande, porque ele estava esperando ter uma definição de datas, parece que não vai dar. Nós vamos em janeiro, enfim. E quando nós formos em janeiro, é tudo simples. A Silvana viu o hotel que a gente ficou quando nós fomos. Então, assim, não limpo, tá ótimo. Tá ótimo. Tá bom? Então, vamos lá. Por que 77.760? Por quê? Lembra de ontem? Nós temos dois caminhos. Evolução, mais conhecimento e iluminação. É um resumo rápido. Quem segue por evolução e conhecimento fica preso no plano, no tempo e no espaço. Por quê? Porque o conhecimento é relativo. Relativo ao quê? Ao tempo. Por exemplo, o exemplo que eu uso sempre. O homem precisa sair do ponto A e chegar no ponto B. 5.000 anos atrás ele usava cavalo, ou ele ia a pé. 3.000 anos atrás ele usava carroça. Hoje ele vai de avião, de navio, de barco, mas ele continua indo do ponto A para o ponto B. A necessidade de sair do ponto A para o ponto B não mudou. Portanto, conhecimento se aplica a o quê? Evolução e conhecimento. A matéria. Matéria. E iluminação? Ao eu. Portanto, neste caso, o caminho a ser seguido é por razão mais sabedoria. Portanto, como é a matéria, a manifestação do eu que vive na matéria, portanto, instinto, faz-se necessário um veículo. Qual que é o veículo? Físico. Como assim? E para ser físico, ele tem tempo, tem espaço e tem plano. Porque a matéria é assim. Neste caso, o que precisa acontecer? Dar forma. E qual é a forma utilizada? Carbono. Porque são 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Logo, quem caminha por instinto, isto é, evolução e conhecimento, obedece à lei da matéria. Eles vão sair do plano? Nunca. Eles vão conseguir evoluir? Sim. Eles vão conseguir ter conhecimento? Sim. Mas eles vão para planos mais evoluídos? Não. Por quê? Porque só existe um plano.
para quem vive na matéria. É um plano. Mas Marcos, então quer dizer que só tem uma dimensão? Exatamente, só existe uma dimensão. Mas Marcos, e aquele pessoal que fala que tem a evolução, nós estamos no nível 1, depois vai para o nível 2, depois vai para o nível 3. Isso não existe. Isso é uma bobagem filosófica. Por quê? Porque se eu acreditar em níveis de conhecimento, o que eu estou acreditando, Silvana? Por favor. Eu posso começar a fazer uma aula interativa? Sim. Pode. Então vamos lá. É assim, o que justifica não caminhar no tempo, no plano e no espaço. E, para dar razão a esta necessidade, como que eu penso? Em dimensões. O que mostra para nós que esta forma de caminhar está incorreta? Entendeu a linha de raciocínio? Mais ou menos. Não tem problema. Você subdivide, né, o todo, você fraciona ele. Isso, vamos de novo. É assim, quem caminha no instinto obedece à razão da matéria. Existe evolução em conhecimento? Existe. Mas por que eu sempre vou estar repetindo as mesmas coisas? Portanto, vou ficar preso no plano. O que justifica? Porque eu sou movida a desejos? Não. O desejo, ele é inerente à matéria. Porque eu preciso existir? Não, o que você falou está correto, Felipe. O que você falou antes está correto. Eu só estou fazendo ela chegar neste ponto. Não, eu entendi. E aí eu estou fracionando o todo. Isso, então é assim. O que acontece? Se o todo é o tudo, e se o tudo está no todo, se eu falar que eu estou em uma parte do tudo, eu estou falando que o todo, ele é o quê? Fragmentado. É a mesma coisa que eu falar que Deus é fragmentado. E se eu falar que Deus é fragmentado, portanto, é uma forma de pensar, embora faça razão, é ilógica. Então eu vou falar a forma ilógica e depois eu mostro a falha filosófica. Portanto, Deus precisa se manifestar em cada plano para satisfazer a necessidade de cada um. E aí, pega e fala assim, olha, existem 7 níveis, por exemplo, porque a cor divide em 7 níveis. Então eu tenho vermelho, amarelo, laranja, azul, verde e violeta, por exemplo. Então, aqueles seres que vivem no vermelho, Deus precisa, olha o que eu estou fazendo, Deus precisa satisfazer a necessidade destes seres aqui. Quem vive no amarelo, Deus precisa satisfazer, e assim vai. O que eu estou fazendo com Deus? Eu estou particionando Deus, e mais que isso, eu estou limitando Deus a uma faixa de frequência que só atende àquela necessidade. Neste momento eu estou fazendo de Deus o quê? Um ser limitado e eu egoísta, porque eu tiro da minha possibilidade de existir em todas as faixas no mesmo estado algum. Portanto, não existe vários níveis de sabedoria. Não existe vários planos, não existe várias dimensões, só existe uma. Nesse aspecto, quem conseguiu
Quem conseguiu chegar até o todo, com certeza chegou no tudo. Se a pessoa não chegou nisso aqui, é porque não cabe a ela chegar no tudo. Por quê? Porque ela é instinto. Por quê? Porque ela vive de evolução e conhecimento. É simples assim. Não é que eu estou sendo rígido, ou estou impondo, ou porque eu não tenho coração, ou porque eu não é nada disso. É uma questão de razão. Porque se Deus for manifestar em cada nível para atender uma necessidade, eu estou fazendo dele relativo. E estou tirando de todos que estão em cada plano a possibilidade de acessar o tudo. Só um segundo. Portanto, nesse aspecto, o correto a seguir é entender que a consciência é a mesma e atende todos os níveis. O que muda é o consciente. Eu posso estar mais consciente ou menos consciente. Ficou claro? Camila, Felipe, Silvana? Sim. Ótimo. Sim. Portanto, por que ciclos de 7? Porque quem vive na matéria e quem busca evolução, quem busca seguir, quem busca caminhar por evolução e conhecimento está preso na matéria. Portanto, é instinto. Por quê? Porque ele está limitado. Por quê? Porque as formas de pensamento dele estão compreendidas. Percebe isso? As formas de pensamento dele, destas pessoas, 99,9% da população existente no plano, que seguem esta forma de pensar, estão presas no plano, no tempo e no espaço. E mais, elas se limitam. Por quê? Porque se o todo compreende o tudo, significa que o todo é carente. Porque ele quer ter o tudo sobre o seu domínio. Portanto, o tudo ele está subjugado ao todo. Portanto, o tudo está limitado ao todo. E neste momento, o Deus que existe, ele se torna limitado. Ele não se torna ilimitado. E aí nega a própria existência do todo. Porque como que é todo se ele é limitado? Ficou claro o que eu disse? Sim. Está claro? E aí, estas pessoas que caminham por evolução e conhecimento criam o conceito de infinito. Como que pode existir infinito? Porque o infinito nega o consciente da existência do finito. Como que algo infinito pode ter consciente do seu infinito, se nem ele mesmo sabe para onde ele vai? Ficou claro o que eu disse? Estou indo muito rápido, Aldo? Perfeito. Vou repetir. Ficou claro. Vou repetir. Se eu crio o conceito de infinito,
o que justifica várias dimensões, vários níveis, várias consciências, vários conscientes, né? O que eu estou fazendo? Eu estou particionando o todo. Nesse momento, para justificar a parte, eu crio o conceito de infinito. Mas como que o todo pode ser infinito? Porque se ele for infinito, ele nem sabe quem ele é. Ele está negando a existência dele. Porque ele não sabe até onde ele vai. Porque é infinito. E se é infinito, eu estou criando o quê? Se é infinito, o que eu estou criando? Isso é igual ao contrário, Eu finito. estou criando o inconsciente. Sim. Logo, Inconsciente. para nós do Ágora, é uma loucura pensar em inconsciência. Porque a inconsciência nega a existência da própria consciência. Para nós existe a subconsciência. Mas Marcos, Carl Gustav Jung, que foi discípulo de Freud, ensinou que existe o inconsciente coletivo. Então, ele errou nesse aspecto. Por quê? Porque se existe inconsciência, existe infinito. Se existe infinito e inconsciência, existe a negação da existência. Então, como que pode existir alguma coisa que nem sabe quem ela é? Então, precisa ajustar o que Jung falou nesse aspecto. Neste sentido, nós estamos fazendo de Deus um ser carente. Por quê? Se o todo compreende o tudo, significa que o todo, ele está limitando o tudo. E se ele está limitando o tudo, ele não sabe a sua existência. Então não pode ser o tudo, tem que ser a parte. E se for a parte, nunca vai chegar no todo, por ser parte. Vocês estão entendendo? Acho que agora o caminho Sim. Portanto, o conceito que o todo tem dentro dele tudo está incorreto. Porque o todo está limitando tudo. Logo, ele é carente. E se ele é carente, tem um problema. Porque ele pode ter um complexo de superioridade ou de inferioridade. Então, está errado. Então, ele não é o todo. Ele é parte. Então, se eu consigo entender a parte do todo, eu estou entendendo a parte da parte. Entendeu? Então, eu nunca vou chegar a lugar algum. Ficou claro? Está claro o que eu estou falando? Ficou sim. Portanto, este conceito de todo e de tudo não é que existe. Não existe. Porque é. Por isso que eu não vou ensinar absolutamente nada para ninguém. Porque já está em você. Eu só vou fazer você relembrar da negação que você fez com esta forma de pensar. Porque esta forma de pensar
nega a possibilidade de chegar à existência. Portanto, como 99,9% das pessoas que existem no plano são matéria, a constituição ideológica dela, as formas de pensamento delas são relativas. E por serem relativas, elas se tornam duais. 1 e 2. Se existe o 1 e o 2, para dar razão de existência ao 1, precisa existir o 2. Para dar razão de existência ao 2, precisa existir o 3, até fechar o ciclo. Neste momento, eu crio duas figuras. Eu crio a estrela de Davi, por exemplo, e crio o quadrado. Neste momento, eu estou criando o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 planos. Logo, para dar existência a 7 planos, eu preciso de um elemento, de uma molécula. Essa molécula que fecha é o carbono, porque ele tem 7 planos. Portanto, eu vou ter, por isso que lá na Bíblia fala-se, eu negarei você, amaldiçoarei você 70 vezes 7. Logo, este 7 aqui foi a primeira raça, que foi dissociada em 7 momentos. Como assim, Marcos? Por acreditar neste absurdo de planos, o consciente destes seres criou 7 planos e vivem atualmente, esses 99% vivem hoje em 7 momentos do tempo, passando por experiências através de desejos e emoções. Não entendi, Marcos. Então você está querendo dizer que eu vivo no ano de 1500? Exatamente. Então você quer dizer que eu também estou no ano de 1800? Exatamente. Então você existe no tempo em uma frequência 1, frequência 2, até a frequência 7. Simultaneamente neste plano. Por isso que você fala assim, eu acho que já passei por aqui. Eu acho que eu já conheço esse lugar. Eu acho que eu já vi isso em algum momento. E aí os espíritas, por não saberem do que nós estamos falando, inventam um monte de bobagem. Que é assim, é porque o espírito que está na minha casa. Quem que está ali com você? É você. Que está em outra frequência. Ah, quando eu olho, eu sempre vejo alguém. É você. Não é nenhum espírito de nenhum outro lugar que vai encarnar em você que para com essa loucura. É assim, é você. Mas Marcos, você está quebrando a doutrina espírita. Sim. Por quê? Mais para frente a gente explica com detalhes todas as falhas filosóficas
da doutrina. Porque se fosse bom, começaria por ser doutrina. Não seria algo imposto, seria algo livre. Por quê? Porque você acha que o espírito que caminha por razão e sabedoria, ele vai conseguir se manifestar no instinto. Nós tivemos alguns exemplos recentemente que uma pessoa que a frequência, vamos supor, ela é uma frequência 7, como que ela vai se manifestar em alguém que é a frequência 2? Como? Não tem como. Ah, mas sabe o que ela se dissocia? Então, se ela se dissocia, ela perde a existência. Bom, enfim, né? Dando continuidade. Logo, primeira raça, segunda raça, terceira raça, desculpa, primeira raça, segunda raça, terceira raça, quarta raça. Tá aqui. Está aqui. A primeira raça já aconteceu, que era a raça ouro. A segunda raça já aconteceu, que era a raça prata. A terceira raça já aconteceu, que era a azul. A quarta raça já aconteceu, que é a vermelha. Marcos, então quer dizer que cor que é meu sangue? Teu sangue é vermelho. Então quer dizer que a raça anterior era azul? É. E a gente tem essa sabedoria dentro da gente. Porque esse bordão. Hã? Esse bordão. Sei lá se é bordão. Bordão? Não, bordão não. É. Não é bordão. Não, a gente tem esse registro dentro da gente. Porque aquela pessoa que era altiva, que nós chamávamos ela de metida, a gente falava o quê? Lá no interior. Essa pessoa tem sangue azul. Então, nós temos esse registro. Só que a gente não sabia de onde que vinham essas formas de pensar. Tá? Portanto, a nossa raça acabou. O que significa isso? Significa que todos os conjuntos akáshicos pré-existentes no plano, no tempo e no espaço, por quê? E aí vai ficar mais claro. Acredito eu. E aí eu vou entrar no aspecto de DNA e de RNA. Portanto, você tem a constelação aqui. Dentro da constelação, que demora, constelação nossa, tá bom? Não é do universo, é a nossa. Você leva 25.920 anos. Só para brincar um pouco com o número. 2 mais 5, 7. 9 mais 2, 2. 7 mais 2, 9. Certo? Portanto, para o ponto, vamos supor que a Terra está aqui. A Terra, para dar uma volta, vai levar 25.920 anos. Aqui, a Terra tem uma frequência 1. Aqui, a Terra tem uma frequência 2. Aqui, uma frequência 3. E assim vai, tá bom? São 13 frequências. Assim como são 13 signos. Assim como são 13 chakras. Vocês leram hoje? Sim. Está provado. Está provado que são 13 signos. Assim como são 13 frações da luz. Aí a pessoa fala assim, esse cara é louco. Você lembra que eu falei que a luz que eu estou considerando não é a luz do Sol? Porque a luz do Sol
Newton viu branca, porque não tinha telescópio naquela época. Porque se houvesse telescópio, ele ia perceber que a luz do Sol não é vermelha, é de outra cor. Portanto, quando você olhou para o Sol e viu branco, Newton considerou que a fração do branco são 7 cores. Só que ele não viu que o Sol era verde. E nem que o espaço era verde. Então ele considerou, e aí todas as teorias construídas em cima de 7 chakras, 7 não sei o que, está tudo errado. Tudo errado. Porque não existem 7 fractais. Existem 13 fractais. Voltando para cá. Então a Terra vai dar uma volta. Portanto, para quem quer sair veja, as experiências vividas na frequência 1 vão ficar onde? Aqui. Vão ficar paradas aqui. Paradas aonde? Neste tempo, neste plano e neste espaço. E assim vai. Na frequência 2, então, por exemplo, o homem andava a cavalo, o homem para sair do ponto 1 para chegar no ponto 2, ele usava aqui cavalo, ele andava. Aqui na frequência 2, ele usava cavalo. Na frequência 3, ele usava carro. Por exemplo, as formas de pensamento não vão mudar. Portanto, quando a Terra der mais uma volta e chegar neste ponto aqui, os seres que aqui estão vão vivenciar as formas de pensamento na frequência 1. Ficou claro? Está claro? Camila, entendeu? Vai vivenciar novamente, é isso? Isso, ele não sai do plano. Por quê? Os conjuntos akáshicos, que é uma outra bobagem que as pessoas falam. Que é assim, a gente precisa acessar o conjunto akáshico para ter conhecimento do todo. Você percebe o absurdo? Porque assim, esses conjuntos akáshicos que são pré-existentes e compreendidos no plano, eles pertencem a quem? Ao plano. É lógico. Portanto, se você não mudar a tua genética e a tua genética, você não vai conseguir ter novas formas de pensamento dentro de você. Por quê? Para sair do ponto 1 e para o ponto 2 não vai mudar. Você sempre vai sair do ponto 1 e chegar no ponto 2. Por quê? Porque o conhecimento na frequência 1 se apresenta de uma forma. O conhecimento na frequência 2 se apresenta de outra forma. Isso dá para você a sensação de evolução, mas não de iluminação. Portanto, você fica preso na ilusão que você está evoluindo. E na realidade você não está saindo do lugar. Nesse aspecto, você está preso ao plano por 77.760 anos. Ficou claro? Como que eu faço para sair deste ciclo vicioso? Primeiro, você já deu o primeiro passo, que é estar aqui nos ouvindo. Né? Se você está nos ouvindo e está escutando e aprendendo, tirando a parte do gerúndio, tira a parte do gerúndio,
Se você ouve, se você aprende e se você entende o que nós estamos falando, o que está acontecendo com você? Posso apagar? Posso apagar? Pode? Só um segundo. Essa caneta- Pode sim, Marcos, pode apagar. Marcos, só uma dúvida. Os sólidos platônicos, eles também têm um erro filosófico ou não? Os sólidos platônicos foram copiados da Cabala no Egito. Aliás, tudo que existe no plano foi copiado de lá. Pitágoras copiou o teorema de Pitágoras de lá. A medicina foi copiada de lá. Você lembra que na quinta-feira eu mostro os vídeos? Onde a gente mostra o bisturi, onde a gente mostra o termômetro, onde a gente mostra o fórceps para... Você lembra disso que a gente mostra? Lembro sim. Você lembra que lá a gente mostra a cabala que está lá escrita? A gente chega até a mostrar o cálice, o santo graal, aonde está. E aí a gente mostra, né? Logo, tudo que existe no plano teve como origem 64 mil anos atrás. E tudo que as pessoas falam, tudo. Eu acho que está ficando claro que não leva a lugar algum, né? Está ficando claro que tudo que existe foi construído numa base incorreta. Portanto, voltando para cá. Portanto, como que eu faço para sair disso? O cérebro humano, ele tem tálamo, hipotálamo, glândula pineal, amígdala. Para quem está nos ouvindo, não é a amígdala da garganta, é uma célula que existe dentro do cérebro. Você tem a amígdala e você tem a glândula pituitária. Você tem a glândula pineal e a glândula pituitária. Aonde fica armazenado as formas de pensamento? Na pituitária. Portanto, você tem 3 entradas de frequência no teu corpo. Você tem através do chakra coronário, você tem através dos sentidos, e você tem através do DNA. Portanto, de forma rápida, na hora que você vê, na realidade você não está vendo, na realidade você está ouvindo a audição batendo no canal auditivo, batendo no nervo auditivo, chegando na pineal, vai gerar uma frequência que bate através de neurotransmissores, que são as sinapses, que são os neurônios, levam esta frequência que você tem registrado no DNA e gera uma imagem. Marcos, o que você está falando vai tudo contra o que a gente aprendeu, porque para que existe a visão? O que é? Tudo bem, Maria Lúcia? Tá tudo bem, Maria Lúcia? Tá entrecortada a minha ligação, a minha conexão. Eu quase não consigo te ouvir. Toda hora desconecta e depois volta. É um problema na minha rede. Entendi. A gente estava com um problema muito semelhante. Agora ficou tudo congelado.
Tá ótimo, tá ótimo. Então eu vou seguindo. Portanto, para que serve a visão? Para te mostrar a ilusão dos sentidos. Como assim, Marcos? Vou te dar um exemplo. Você lembra no interior que tinha aqueles parques que o pessoal colocava a casa do terror, chamava? Aí eles colocavam um homem feio e colocavam um barulho de serra elétrica. E você tinha que passar. Você estava vendo alguma coisa? O que você estava associando? O barulho com a serra elétrica. Então, quem estava criando aquela realidade? A tua audição. A tua Pode audição... repetir para mim? Como que é? Pode repetir. Pode repetir para mim, por favor, Marcos? No interior, de tempos em tempos, normalmente aniversário de cidades, existia o que a gente chamava festa de aniversário da cidade. Nestas épocas existiam parques nas cidades. E nestes parques existiam o que a gente chamava de Casa do Terror. Ou Casa do Horror. O nome eu não sei como que era. E era um local escuro, onde você tinha ou os parques mais sofisticados iam com carrinho. Os parques mais ou menos sofisticados você tinha que ir a pé. Os parques que iam para Barra Bonita sempre foram a pé. Depois eu fui descobrir no Play Center que tinha carrinho, enfim. Play Center. Nossa, faz uns 30 anos que faliu, rapaz. Trem fantasma. Então, Ali aí é você legal. começava a andar nesses locais, Felipe, e você escutava um barulho. O barulho fazia você criar a ilusão, por exemplo, de uma serra elétrica. Queria te pegar, né? Só que você não estava vendo absolutamente nada. Então, quem que estava criando a ilusão? A audição. Logo, a gente não vê com os olhos, a gente vê com os ouvidos. Assim como a gente não pensa com o cérebro, a gente pensa com o coração. Né? É assim, o cérebro somente é um executor. Só que foi tudo ensinado errado. Foi tudo, enfim. Portanto, na hora que você ouve um som, esta audição chega até a glândula pineal. A glândula pineal gera uma frequência por causa dos cristais de apatita que nela estão. Esses cristais geram a frequência, vai até a pituitária, busca a associação daquela frequência com a frequência que ela tem registrada. Nesse momento, os harmônicos geram a visão da imagem que você tem registrada. Ah, mas e o surdo? O surdo, ele vai aprender por associação. Você vai falar assim, ó, isso aqui é um cavalo. Isso aqui é um cavalo. Ó, isso aqui é um gato. Isso aqui é um gato. Ó, isso aqui é cabelo. Isso aqui é cabelo. Enfim, quando isto acontece, é gerada uma intensidade da frequência. Quem que gera a intensidade da frequência? A amígdala. Portanto, a responsabilidade de gerar a potência desta imagem através de emoções e sentimentos é a amígdala. A amígdala que vai falar assim, ó, essa imagem aqui, você vai gerar uma emoção 1. Essa imagem aqui, você vai gerar uma emoção 5. É ela que quantifica, que potencializa a frequência para cada imagem. Neste momento,
a pineal dispara, então, só botar aqui, através da sinapse. Então você tem o neurônio 1 e o neurônio. Vamos para o link 2, que aí agora eu vou entrar na parte do DNA. Vamos para o link 2. Tá ficando bom assim? Sim. O que vocês estão achando? Tá Não dá legal. Tá ótimo. Porque assim, Principalmente no início da aula. senão fica difícil, viu? Fica difícil. Isso porque você não falou para eles da opção, né? Não, ainda não falei da audição. E não vai ser hoje. Nós vamos deixar a audição para outro momento. Senão a aula vai até amanhã aqui. Aí não dá. Brinca agora, coloca o perfume no ouvido. Olá, o Aldo já tá dando uma deixa aí. Entende? Boa, Aldo, é isso mesmo. Tá desligado. Vai em frente. Tá desligado. Verdade. Portanto, o neurônio 1, como que se ele comunica através do neurônio 2? Através de impulsos elétricos. Marcos, então você está falando para mim que não existe energia? Não. Essa história de energia é outra bobagem. Quem fala disso é uma bobagem. Porque assim, energia existe na matéria. O eu tem energia? Qual que é o alimento do eu? Veja, se a matéria tem um alimento, que é a matéria se alimenta de matéria. O espírito se alimenta do quê? Pra todo mundo. Fala? Veio material. Não. Do E imaterial. filosofia. Não tem Nossa. material no sentido de matéria. O espírito se alimenta de INRI. De INRI. De luz. Lógico. INRI não é Jesus Nazareno, rei dos judeus. Isso aqui é a bobagem que inventou isso aí. O espírito se alimenta de luz, que nada mais é do que frequência. Logo, existe energia, Marcos? Lógico que existe. Na matéria. Na matéria existe. E no espírito existe? Não. Ah, mas e o reiki funciona? Não. Mas como assim? Tem um monte de gente que ganha dinheiro com isso. Então, tem um monte de trouxa que paga, quer dizer, tem um monte de gente que paga para aprender e tem um monte de gente que ganha dinheiro em cima. Ah, mas tem gente que cura lá. É verdade. Aí eu vou usar uma palavra que Jesus, de 64 mil anos, usou e que foi copiado. A tua fé te curou. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem te curou foi você. Por quê? Porque se eu acreditar que o outro tem poder de cura sobre a minha pessoa, o que eu estou fazendo com a justiça? Eu estou negando a justiça. Negando e interferindo, né? Eu estou perfeito, Ana. Além de negar, eu estou interferindo na lei da justiça. Porque assim, se aquela pessoa está passando por aquilo, quem é você para interferir no que ela escolheu e no que ela merece passar? Então aquele negócio de reiki, de passe no centro espírita, isso tudo é uma bobagem. Ah, mas eu acredito. Ah, então tá bom. Então você vai ficar acreditando a tua vida inteira aí, entendeu? Você vai acreditar naquilo que você quer. Eu vou contar um caos.
Aldo, essa você vai gostar. Eu trabalhei no Ministério da Aeronáutica há 4 anos. Trabalhava no projeto CIVAM, Sistema de Vigilância do Amazonas. Era colocar os radares na Amazonas, enfim. Então eu era engenheiro responsável lá de projetar a parte de dados, enfim. Existiam vários causos, né? Porque é Ministério da Aeronáutica, então a gente tinha contato com muita neste meio, né? Aviador, comandante, coronel, tenente, enfim. E normalmente a gente sempre ia para o Amazonas fazer mapeamento do que a gente chamava de sítio. E nesse momento vinha o pessoal do Rio de Janeiro, chamado ICA, que é o Instituto de Cartografia da Aeronáutica. Então você ficava naqueles bandeirantes 4 horas viajando, então você tinha que conversar. E um caos. O Papa, quando veio para o Brasil em 1980, 80? Acho que foi 80. Eu não lembro. Acho que foi 80. Teve uma nave espacial que seguiu o Papa por um período, né? Aí cutucaram o bispo, falaram: bispo, olha a nave lá, não sei o quê. Eu não estou vendo nada. O bispo falou: eu não estou vendo nada. Mas bispo, olha, tá aí. Eu não estou vendo nada. Então é assim, você vai acreditar naquilo que você quer. Se você quiser continuar acreditando a tua vida inteira que existe energia, tá ótimo, você vai acreditar a vida inteira sua. Só que eu estou acabando de mostrar para você que no universo tudo que existe é através da luz. E se é através da luz, quem gera luz não é energia. Quem gera luz é a frequência. Marcos, posso fazer uma pergunta? Terminar. Formas de pensamento não é energia. Formas de pensamento é a frequência. Pensamentos também não são energias. Pensamentos são frequências. Pois não, Adilson? Você fez eu recordar, falando do som, há um tempo atrás eu vi um vídeo no YouTube, eu acho, de um rapaz falando que eles alteraram a programação do som na música. Eu não lembro os hertz que é, mas tem uma mudança entre o som original e o que eles colocaram. Só não lembro o hertz que são. Tá. E aí, o que acontece? Voltando. Obrigado, Adilson. E aí, assim, para que um neurônio converse com o neurônio 2, é através de sinapses. Então, você tem a fenda pré-sináptica, a fenda pós-sináptica e a fenda sináptica. Isso aqui funciona de que forma? Através de axônios. Axônios que são neuro, efecto, axo, dendrítico e axo somático. O que significa isso? Significa que na hora que gera uma frequência aqui, na célula do neurônio, você tem os dendríticos, que é isso aqui. Isso aqui é os dendríticos. Então, este neurônio aqui, que cheiro é esse? Que cheiro é esse? Não sei. Não sei dizer que cheiro que é. Então, este neurônio aqui, que é o neurônio 1, vai conversar com o neurônio 2 através das bainhas de mielina, através dos dendríticos. Então é assim. O que é a bainha de mielina? É uma camada de proteína que tem dentro do neurônio. Camada essa de proteína que vai entrar em harmônico, por isso que os dendríticos são filamentos. Porque neste momento, a proteína, a célula de proteína que tem na bainha de mielina,
através da glândula pineal, através dos cristais de apatita, depois que eles receberam o estímulo da amígdala, então gerou a potência, vai fazer com que os terminais nervosos dos neurônios polarizem substâncias, sódio, potássio e cálcio, para fazer com que essas frequências propaguem no corpo, através de neuroefecto quando é dentro do cérebro. Axio dendrítico quando é um neurônio para outro. E axio somático quando envolve, por exemplo, dendrítico também, por exemplo, terminações nervosas no corpo, por exemplo, o coração. Portanto, a imagem que você viu, que você ouviu, que a amígdala registrou uma potência, vai fazer com que os filamentos dendríticos dos neurônios gerem uma vibração. Essa vibração vai fazer, através das bainhas de mielina, a comunicação com as células. Células que tem dentro dela o complexo de Golgi. Alguém tem carregador? Correndo que minha bateria vai acabar. Por favor. Portanto, o complexo de Golgi vai receber, através do tálamo, do hipotálamo, esse estímulo. Só um segundo. Eu senti uma melhor festa, eu não sei dizer se é meu nariz ou se é a digitação. Voltou, conseguimos salvar. Só que a televisão, não. Por quê? O que aconteceu? Desligou. Peraí. Só um segundo. Tomada, bem. Por favor, vai, segura aí. Só mais um minuto, gente, por favor, que nós só estamos terminando a parte elétrica aqui. Desse lado aqui. Fica aqui, bem, por favor. Voltou? Voltou bem, voltou tudo. A televisão voltou também. Você quer arrumar aqui? Que eu não lembro como você... Só que não está carregando, ó, meu celular. Não, peraí. Segura, continua segurando o celular. Continua segurando o celular para você. Pedir, né, bem? Segura o celular para mim. Eu falei,